Oi, tudo bem? Estamos no 30º domingo do tempo comum. Estamos vivendo esse tempo finalzinho do tempo comum. Estamos vivendo também essa expectativa do encerramento do ano litúrgico, que pode parecer uma bobagem ou só um detalhe, mas não é. Se você pensar com a cabeça de quem organizou, dos grupos todos que organizaram o calendário litúrgico, você vai entender que o calendário litúrgico foi pensado para ser um ciclo, para ser um começo, meio e fim que se completa, onde você não só olha para aquilo que está sendo sugerido para se celebrar, portanto, aquilo que é o ofício da celebração, mas você também olha para o cumprimento da graça. Você inicia com o advento, a espera, e você termina com a proclamação de que Jesus é o Rei do Universo. E, portanto, o seu reinado se diferencia dos demais reinados por uma série de situações e de acontecimentos que fogem à compreensão dos reinados desse mundo, ao mesmo tempo em que abre perspectiva para você olhar para qual é o espaço do reinado de Jesus no mundo em que vivemos. Eu acho extraordinário esse ciclo, esse mecanismo, essa proposta da gente poder celebrar o amor e a grandeza, a bondade de Deus. No 30º domingo, a gente está ouvindo e rezando o Evangelho de Mateus 22, 34 a 40. É um evangelho curtinho, que é um evangelho de embate, porque na verdade é um texto que está dando suporte para temas muito maiores. Ele está contando aqui que os fariseus ficaram sabendo que Jesus mandou calar os saduceus. E ao contar isso, eles então começam a dizer: se ele é tão bom assim, então vamos testá-lo. Se ele é tão competente assim, então vamos colocá-lo à prova. E o que significava colocá-lo à prova? É saber até que ponto que ele tem entendimento sobre aquilo que a lei pede, sobre aquilo que a lei ensina. Em última instância, ou em última análise, significa dizer se de fato Jesus tem uma formação religiosa judaica, ou se Jesus é uma pessoa fora da casinha que está simplesmente agitando, é um louco, é um desvairado que fala as coisas, mas não tem conhecimento de nada. O objetivo fundamental desse teste que os fariseus fazem, e não é o único, tem outros em outros momentos do Evangelho, a ideia é: será que esse lunático sabe o que está falando, ou será que esse lunático é apenas um lunático? Portanto, é alguém que está falando sem nenhum compromisso, nem com a religião, com a tradição, nem com aquilo que seria o compromisso de uma pessoa que está querendo apresentar um projeto novo. E aí que eles vão questionar qual é o maior mandamento, ou seja, o que é que de fato fundamenta a experiência do povo judeu, o que é que fundamenta a experiência do povo escolhido por Deus. E Jesus vai lembrar aquilo que todo mundo aprendia na catequese da sua época. E quando eu falo catequese, eu não estou falando na catequese no sentido cristão ou no sentido moderno da palavra. Mas o que é que se ensinava de pronto para a criança, para o jovem, para que ele pudesse conhecer, amar e respeitar a Deus? Era justamente os valores contidos na Torá. E, portanto, na Torá você tinha um Deus criador, que a gente encontra em Gênesis, você tem um Deus que vem ao encontro e que supre a necessidade, como é o caso de Abraão. Você tem um Deus que liberta o seu povo da escravidão do Egito, dizendo que ele ouviu o sofrimento do seu povo e desceu para livrá-lo. E a partir daí se estabelece o que seria a base da sociedade judaica. E qual é a base? Segundo a Torá e segundo a resposta de Jesus, é o amor. Amarás a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência. Esse é a base. Agora,
Jesus, ele acresce, não porque não tenha também na Torá, existe na Torá também, mas naquele momento já era praticamente comum, aceitável, todo mundo já fazia, de propósito ou não, mas já fazia uma espécie de ocultamento da segunda fase. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso tá na Torá também, de uma forma um pouco mais diluída, mas já consta lá. No entanto, as pessoas já estavam começando a se desencantar com o cuidado, com o amor com o seu próximo. E já estava sobrevivendo com muito mais força e com muito mais rigidez a ideia de que o amor ao próximo é algo que cansa e que deixa o próximo meio vagabundo, meio sem vergonha, meio mal acostumado. Qualquer semelhança com os nossos tempos não é mera coincidência. Porque a ideia é essa mesmo. Você verticaliza a relação religiosa, de modo que é você e Deus e pronto e acabou. Não tem nada mais importante do que você e Deus, porque daí você cria dois mecanismos. O primeiro é que você fala o que você quiser, e aí você tem visto gente falar sobre a sua relação com Deus de uma forma cruel, agressiva, terrível. Doutrinas estão sendo fundadas em nome do meu amor para com Deus, da minha relação para com Deus. Então você tem esse mecanismo, e você tem um outro mecanismo que é você não fica perdendo tempo, porque amar exige coisas que nem sempre a gente está disponível para fazer. Você sabe disso. Pensa nas suas relações afetivas. Tem dia que você não quer ver a pessoa nem pintada de ouro, porque exige um investimento, exige um processo de renúncia, de abrir mão de certas coisas. E a gente nem sempre está disposto a fazer isso. Agora imagine nas relações com aqueles que nós já não gostamos, ou com aqueles que nos perturbam de algum modo, ou com aqueles que nos lembram que talvez a gente tenha alguma dívida com essas pessoas que estão em situação de sofrimento e de dor. É muito terrível. As pessoas preferem ignorar a segunda parte. Jesus faz questão de dizer: amarás a Deus de todo o teu coração e a teu próximo como a ti mesmo. Interessa-nos o tema amor, interessa-nos, mas interessa-nos também o tema, para você ir para cima na relação com Deus, você tem que ir para o lado na relação com seus irmãos. Por que isso é importante? Porque isso nos insere num processo de entendimento de que a nossa vida não está independente e autônoma das outras vidas ou das outras realidades. Não adianta você dizer que você ama a Deus. O próprio São Tiago vai lembrar na sua carta que você não vê e não ama o teu próximo que você vê. Quando ele fala isso, ele está dizendo em outras palavras: entenda uma coisa, o amor ele precisa ser expressado. Com Deus, a melhor forma de você expressar esse amor é através do amor ao próximo. Porque Deus está em tudo e em todos. E quando você cuida da natureza, quando você cuida do próximo, quando você cuida de si mesmo, você está valorizando a presença de Deus. Demora para a gente entender isso. A gente inclusive rejeita isso. Tem alguns teólogos e algumas pessoas mal intencionadas que até dizem que isso é uma forma de religião animista ou coisa do tipo. Não é. É claro que quando Jesus fala, ama a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, ele está dizendo, isso é fundamental. Agora não esquece, não é uma relação verticalizada apenas. Você ama a Deus à medida em que você é capaz de amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, o ponto de partida de toda relação amorosa é o quanto você se ama. Se amar, não num projeto egoísta ou egocêntrico, mas se amar no sentido de se aceitar, de se assumir, de se querer, de entender a grandeza do mistério que está em você, faz com que você seja capaz de olhar para o próximo e descobrir as mesmas características que o outro também, apesar de diferente de você, apesar de autônomo da sua vontade, ele também tem um lugar ali onde Deus mora e onde ele tem que ser ele.
E isso tudo, num grande movimento onde a humanidade se reconhece a partir do critério do amor, ela nos leva até o amor a Deus. Sem esse movimento não tem amor a Deus. As pessoas se iludem achando que amor a Deus é fazer oração bonita, é chamar Senhor, Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, diz o Evangelho de Mateus. Ou seja, é necessário descobrir o amor. Como fazer isso para não cair num amor utilitário, para não cair num amor apenas de enfeite, ou um amor apenas de aparência, é o desafio da espiritualidade. Nós estamos na comunidade, nós estamos na mesa eucarística, nós estamos na mesa da palavra, nós estamos nos gestos concretos que fazemos, porque isso educa nossos sentimentos, nossa percepção, nossas vontades e nos coloca em comunhão. Sem isso, não tem salvação. Espero que esse texto, que esse vídeo possa trazer a você a oportunidade de repensar. Espero sinceramente que você consiga vibrar com essa grandeza desse amor que é destinado a Deus, mas que passa por você e pelo próximo, por você, pelo próximo e pelo mundo, passa por tudo que existe e nos leva no amor profundo, eterno, concreto e verdadeiro, que é o amor de Deus. A todos um bom caminho, uma boa reflexão, a todos a oportunidade de vocês também repensarem tudo isso, e até a próxima, se Deus assim nos permitir.